Você já parou para pensar por que a Bíblia fala tanto sobre o pecado da fornicação? Será que isso realmente faz sentido nos dias de hoje? Talvez você ache que essa é uma questão ultrapassada, algo que não se aplica à nossa sociedade moderna. Mas e se eu disser que entender o que a Bíblia ensina sobre a fornicação pode ser transformador? Antes de tirar conclusões, fique comigo até o final, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a sua visão sobre esse tema. Muitos têm uma ideia vaga sobre o que é fornicação, mas afinal, o que a Bíblia define como fornicação? Em diversas passagens, a fornicação é descrita como relações sexuais fora do casamento, uma prática que, segundo a Bíblia, desvia a mente e o coração das promessas de Deus. E é nesse ponto que surge uma dúvida natural. Por que Deus daria tanta importância a algo tão pessoal e aparentemente inofensivo? Vamos ver se conseguimos entender a razão por trás dessa orientação. Lembre-se, o que Deus nos ensina é sempre para o nosso bem. E talvez a resposta esteja em um princípio mais profundo de proteção e amor. Será que a fornicação pode realmente impactar a vida espiritual de uma pessoa? Você já se perguntou por que tantas vezes nos sentimos vazios ou desconectados de Deus quando não seguimos seus princípios? A Bíblia nos mostra que o ato de fornicação cria uma barreira espiritual, algo que nos afasta do relacionamento íntimo e puro que Deus deseja ter com cada um de nós. No livro de 1 Coríntios 6, 18, 20, Paulo ensina que nossos corpos são templos do Espírito Santo, e qualquer pecado sexual é um ato que não afeta apenas o corpo, mas a própria essência espiritual da pessoa. E pense bem, se o corpo é o templo do Espírito Santo, como podemos cuidar dele da melhor forma? Vamos explorar mais profundamente o porquê de essa questão ir além do físico e impactar diretamente a nossa comunhão com Deus. Hoje somos bombardeados por ideias que dizem que cada um faz o que quer com seu corpo. Mas será que essa liberdade toda está realmente nos aproximando da felicidade? Será que isso nos leva para mais perto de Deus ou cria um abismo ainda maior entre o nosso espírito e o nosso Criador? Imagine por um momento a diferença que seria viver em uma sociedade onde as relações são baseadas na fidelidade e no compromisso. Você já pensou como esse princípio de pureza sexual pode nos proteger de tantos sofrimentos emocionais e espirituais? Deus nos deu esses mandamentos para nos proteger, e não para limitar a nossa liberdade. O pecado da fornicação não é apenas um ato físico, é algo que pode gerar consequências que vão muito além do momento. Talvez você esteja se perguntando, isso tudo faz sentido, mas o mundo mudou muito. Será que isso ainda é válido? Vamos pensar juntos. A mudança dos tempos realmente muda a essência do que é certo e errado aos olhos de Deus? Será que o nosso Criador muda conforme as tendências? A resposta que encontramos na Bíblia é clara. Deus é imutável. Seus princípios e ensinamentos continuam válidos, independentemente da época. Jesus mesmo afirmou que ele veio não para anular a lei, mas para cumpri-la. O que isso significa para nós? Que viver conforme a vontade de Deus é sempre relevante e nos dá uma base sólida em um mundo cada vez mais instável. Você sabia que, segundo a Bíblia, temos um propósito espiritual específico em nossa vida? Jeremias 29, 11 nos lembra que Deus tem planos para nos dar um futuro e uma esperança. Mas a fornicação pode desviar nosso foco desse propósito, fazendo com que busquemos satisfação em coisas passageiras, em vez de buscar nossa plenitude no plano eterno de Deus. Pense nisso. Será que não vale a pena considerar o que a fornicação realmente tira de nós? Deus quer nos preencher com paz e propósito, mas quando caímos nesse tipo de pecado, acabamos trocando essa promessa por algo momentâneo.
Mas como na prática podemos vencer o desafio da fornicação? Esse é o momento de encarar a pergunta de frente. Como podemos evitar ou nos libertar desse pecado? A resposta não é fácil, mas Deus nos oferece força. Primeiro, a Bíblia nos ensina a buscar o Espírito Santo. Em 1 Coríntios 10:13, Paulo afirma que Deus sempre nos dá uma saída para resistirmos à tentação. Outra chave é a renovação da mente, focar em pensamentos puros, buscar amizades que nos incentivem a crescer espiritualmente e desenvolver uma rotina de oração e leitura da palavra. E agora chegamos ao ponto mais importante, o perdão. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando que já falhou nesse aspecto. Mas a Bíblia nos assegura que em Cristo há perdão e renovação. Em 1 João 1:9, lemos que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Isso significa que, independentemente do que aconteceu no passado, você tem uma nova chance. Hoje, você pode decidir começar de novo e viver segundo os princípios de Deus, que são para a sua paz e alegria verdadeira. O que é mais importante para você, viver segundo os desejos momentâneos ou alcançar a paz verdadeira em Deus? Se você está buscando viver essa transformação em sua vida, afinal, quando compreendemos o que Deus nos oferece, tudo começa a fazer sentido e um novo caminho se abre diante de nós. Então, se você quer aprender mais sobre como viver essa jornada, continue com a gente no próximo vídeo.